Muito boa tarde. O Trilhas da Democracia dialoga hoje com mais profundidade, já que a poeira começa levemente a baixar, sobre alguns dos aspectos presentes no julgamento e condenação de Jair Bolsonaro e da sua camarilha pela primeira turma do STF na semana passada. Os nossos convidados de hoje são dois professores do campo do direito penal, o professor da Universidade de São Paulo, Maurício Dieter, e o professor da Universidade Federal do Paraná e da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Jackson Zílio. Maurício, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Espero que a primeira de muitas outras. Eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui entre vocês e também com o professor Jacksonzinho. Jackson, seja muito bem-vindo ao Trilhas. Repito o que eu acabo de dizer ao Maurício. Espero que seja a primeira de outras tantas vezes. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Um grande privilégio estar nesse programa. Estar o Normando, o professor Maurício Dieter, uma grande referência da criminologia latino-americana, do direito penal brasileiro também. Então, só tenho a agradecer o convite, espero poder retornar aqui sempre que precisarem de alguma contribuição acadêmica. Bom, como esse programa está sendo gravado na terça-feira, dia 16 de janeiro, às 17 horas, não está sendo ao vivo, como habitualmente acontece, infelizmente nós não poderemos ler os comentários e perguntas feitos por meio do chat do programa. Bom, eu começaria fazendo uma pergunta ampla, que vocês escolhessem a trilha argumentativa a desenvolvê-la, né? A desenvolver a resposta. Eu pediria que vocês fizessem uma análise sobre o resultado final do julgamento, da condenação, das penas dos 8 réus desse primeiro núcleo, onde estão presentes o presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, 3 generais, um almirante, 2 já ex-delegados, né, praticamente, da Polícia Federal, e mais o tenente-coronel delator, e que, se possível, destacassem, né, o que existe nas entrelinhas do voto divergente feito pelo ministro Fux. Maurício, por favor. Olha, vamos lá. Sendo assim, pensando, né, a dinâmica dos julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal, a expectativa que nós temos em relação a cada um dos ministros, aquilo que é construído pela pragmática, porque a gente pode dizer que o voto do ministro Luiz Fux ele é completamente fora da curva, né? Ele destoa do modo de decidir, dos fundamentos de decidir, né? Os autores que ele cita, as razões invocadas pelo ministro, o rigor no reconhecimento de nulidades ou de critérios para imputação do tipo objetivo de certos crimes, ele é extravagante na biografia do ministro, né? E não há nenhuma polêmica em dizer isso, porque bastaria constatar que ele é o segundo ministro que menos concede habeas corpus, que até março desse ano havia concedido menos de 1% dos habeas corpus, considerando que a matéria dos habeas corpus, com enorme frequência, trata de nulidades, trata de violações aos direitos da defesa, trata de hipótese de não cabimento de prisão, de problemas na individualização de condutas em denúncias. Quer dizer, essa matéria típica de habeas corpus, em que ele concede menos de 1%, de repente viram a razão do seu decidir, né, nesse julgamento absolutamente central para a história da República. Então, vamos começar, quando a gente for discutir os argumentos do ponto de vista estritamente jurídico, né? Eu não quero opinar sobre o caso concreto, porque sou advogado e isso já tem trabalho de colegas meus, mas pensando como um acadêmico que acompanha o processo de criminalização secundária mobilizado pelas cortes superiores, a gente tem que entender o voto do ministro Luiz Fux no contexto da excepcionalidade.
né? Seria impossível, né? Eu diria, absolutamente temerário, qualquer advogado que tivesse um habeas corpus ou estivesse sob jurisdição, né, no exercício da competência do foro por prerrogativa de função com o ministro Luiz Fux, que dissesse para o seu cliente, olha, que sorte, você pegou um ministro garantista, você pegou um ministro que é muito atento à legalidade. Pelo contrário, nós diríamos, olha, você teve muito azar, você pegou um dos ministros que menos reconhece a nulidade, que mais amplamente determina a condenação e que tem muita pouca abertura, né, para poder aceitar argumentos defensivos. Então, houve aqui uma quebra da segurança jurídica. Se nós pudermos exportar o conceito de segurança jurídica como previsibilidade das decisões judiciais para a idiosincrasia de cada ministro. Afinal, o Supremo Tribunal Federal, né, são pelo menos essas 11 ilhas de decisão, e cada um vai construindo uma certa sedimentação jurisprudencial, que cria uma expectativa de decisão. O ministro Luiz Fux foi contra toda a expectativa, não do ponto de vista político, porque do ponto de vista político já havia, inclusive, uma sinalização lá do tempo da Lava Jato de que ele tinha uma adesão, né, por projetos contrários, né, digamos, a defesa do governo do Partido dos Trabalhadores, ou a liderança política do Partido dos Trabalhadores à frente do Executivo Federal. Então, do ponto de vista político, a gente pode dizer, olha, esse é o sujeito com o qual esses imputados, né, teriam alguma expectativa de decisão. Agora, do ponto de vista da coerência jurisprudencial, né, da biografia, enfim, de decisões, né, do ministro Luiz Fux, é um voto que não é possível de se analisar sem essa contextualização. Então, Marco, eu começo por aí, tá? Isso é um voto excepcional e não no sentido de bom. Ele é um voto excepcional porque ele funda uma exceção dentro da expectativa, né, do modo de decidir do ministro Luiz Fux. Em primeiro lugar, né, um dos pontos de... Depois não, Marco, eu acho que você ia perguntar alguma coisa? Não, eu só ia acrescentar, veja, eu não sou do campo do direito, mas fiz algumas leituras garantistas, antipunitivistas, e fiquei ligeiramente arrepiado no mau sentido, né? Quando, naquela primeira parte do voto, em que apareceu uma defesa de uma tese de doutoramento, né? Inclusive se citando as páginas das obras, foram citados Luigi Ferraioli e Zaffaroni, né? O que te parece, desse ponto de vista da utilização de autores garantistas como Ferraioli e antipunitivistas como Zaffaroni para justificar esse voto que uma boa parte daqueles que comentaram do ponto de vista crítico o voto do ministro Fux? O que te parece a utilização desses autores para justificar teoricamente, conceitualmente esse voto, os Drusos? Bom, duas opiniões, né? Do ponto de vista teórico, eu comemoro o fato de que sejam autores que integrem os votos, mas do ponto de vista da expectativa dos votos do ministro Luiz Fux, é extravagante. Ele deve estar citando pela primeira vez esses autores. É engraçado que, se a gente olhar as decisões dele do passado, eu suporia que ele os desconhecia, porque eles não são notas de rodapé do ministro Luiz Fux. E há um sentido na academia, veja, pela pesquisa, inclusive pesquisa de um ex-orientando meu, que me dá um enorme orgulho, que é o desembargador Marcelo Semer. Eu me lembro que na conclusão da tese dele, eu discuti com ele, ele avaliava as decisões a jurisprudência sobre política de drogas, né? E eu falei assim, Marcelo, por que você não dá uma olhada em quais autores são citados e com que frequência, né? Para justificar decisões condenatórias. E a gente descobriu por essa pesquisa, e ratificou por outras pesquisas, que a citação de doutrina penal é cada vez menos frequente nos tribunais, né? Então, se no passado a ciência do direito penal se fazia presente com uma certa frequência, hoje é raríssimo, né, que os magistrados de todas as instâncias façam uso da ciência do direito penal para fundamentar suas decisões. Quando aparece um voto tão prolixo como esse, né, que cita em abundância autores que destoam completamente da tradição jurisprudencial do ministro Luiz Fux, isso nos gera hipóteses explicativas de que, ele precisa amarrar teoricamente o voto dele em autores com esse peso para poder explicar uma tal mudança de rumo, né, no sentido de não ser acusado
de mero oportunismo, dizendo, olha, eu tenho base teórica para sustentar essas posições, eu tenho a estante de livros necessária para poder fugir da expectativa das minhas decisões do ponto de vista intelectual, e também para tentar, no conflito com os colegas, muito mais presos à faticidade, aos fatos, do que a sua interpretação jurídica, tentar criar a ilusão, porque daí realmente é uma ilusão, de que uma análise mais técnica impediria o processo de imputação em função dos fatos. Então, são dois, para ficar bem claro, assim, são dois sentidos, né? Um sentido é tentar suportar uma divergência, mostrando que ele não estaria sozinho, mas acompanhado por um certo rigor intelectual, portanto, como fundamento, embora heterodoxo, na tradição do seu julgar, e, de outro sentido, no conflito com os colegas, poder apresentar esses autores, que sim, são muito mais afins a outros ministros do STF, como uma espécie de escudo, como uma espécie de defesa contra digamos, esse ponto fora da curva que ele desenhou no julgamento. Zílio? Bom, eu concordo com todas as palavras do professor Dieter. E entendo que essa decisão, claro, essa decisão é um marco histórico no Brasil, talvez por tanta deficiência em lidar com um passado autoritário. A gente fez essa transição de um regime autoritário para a democracia muito atípica frente ao que se deveria, né? E isso deixa sempre as coisas mal resolvidas, e essa condenação reestabelece, no meu ponto de vista, a importância da democracia, né? A importância de alguns valores sem os quais a gente não pode estar aqui conversando, a gente não pode debater livremente a defesa dos direitos. Então, no ponto de vista geral, é uma decisão que merece aplauso, não simplesmente porque condenou, porque é preciso julgar, né? E julgar fatos importantes, né? Ainda que possam ter repercussões políticas. E do ponto de vista dos votos, especialmente do ministro Luiz Fux, eu acho que já passou, talvez a gente nem deveria dar tanta importância por um voto oportunista, por um voto orientado, um voto dirigido para a extrema-direita, para dar ferramenta de sustentação desses absurdos que ela vem pregando no Brasil e fora do Brasil. Então, no meu ponto de vista, esse é um voto direcionado para isso. Veio para fazer isso. Não veio porque ele tem uma grande inteligência sobre a limitação do poder punitivo. Ele nunca se preocupou com a limitação do poder punitivo. Senão, pelo contrário, o histórico dele é um histórico em que mais se aproxima do oportunismo do que outra coisa. Basta a gente pensar que o ministro Fux foi o responsável pelos maiores retrocessos em termos processuais nos últimos tempos. Foi por conta dele que nós demoramos, e que nós afundamos um grande avanço de legislação, por exemplo, dos juízes de garantia, né? Os juízes de garantia, cuja relatoria foi do ministro das ações diretas de inconstitucionalidade, 4 ações diretas, ele realmente se posicionou contra uma reforma importante do ponto de vista dos direitos, da liberdade das pessoas, né? De um sistema de justiça que deveria ter aprendido com o que foi os últimos anos, a última década no Brasil, né? Em que a gente teve um sistema de utilização
do direito penal, de instrumentalização do direito penal para claros fins políticos. E quando não eram fins políticos, para humilhar, para rebaixar a dignidade de muita gente. Então, essa ideia era justamente reformar com o juiz da garantia e evitar todos aqueles abusos pelos quais o direito penal e o processo penal passaram. E o ministro Fux, ali, com a suspensão daquela decisão, monocraticamente, uma decisão do parlamento, por tanto tempo, mostrou que o compromisso dele jamais foi com a liberdade das pessoas. Jamais foi com a liberdade das pessoas. O histórico é exatamente o contrário. Né? E por isso que essa decisão é uma decisão que surpreende zero, não surpreende ninguém, porque era já algo anunciado. O que talvez cause um pouco de espanto é o cinismo, né? Essa presença de teóricos na boca de quem repudia esse tipo de pensamento. Né? Isso sim surpreende, porque esperava-se que se tem de doutrina algo mais afim à sua própria, ou deixasse de citar esses argumentos de autoridade e fosse caminhar mais por uma questão de análise de prova. Né? Mas eu acho que o voto dele deveria ser abandonado na história, porque é um voto anacrônico, é um voto pobre intelectualmente, cita esses autores, mas não correlaciona eles com os fatos. É uma tristeza. Talvez esses autores, Zaffaroni, devem ficar muito tristes sem mencionar um voto tão ruim, um voto preguiçoso, um voto que, do ponto de vista teórico, fica nos anos 50, por exemplo, na teoria do dolo, traz coisas que repercussões históricas que não têm relação nenhuma com o fato narrado. Quer dizer, é um horror, mais de si cansativo, né? Insuportável escutar aquilo. Nós precisamos repensar esse sistema. Não é possível que alguém fique das 9 até as da noite e isso seja uma sentença. Isso não é uma sentença. Isso é um instrumento de tortura. Porque um voto mal feita, convenhamos, mal feita. Não é agradável, não é agradável escutar. Pode ser resumido. Olha, eu fiz um voto sobre a tipicidade disso. Tá? Vou falar para vocês. A minha ideia é essa. Depois, se vocês lerem, mas eu defendo isso. O fato é que sozinho ele não consegue fazer isso. Porque isso é uma espécie de muleta para ele pensar. Porque é um voto recortado por várias pessoas, cada um faz uma parte, e aí um voto que não tem coerência, não tem simetria entre partes. Né? Me parece que ele fatiou justamente para isso. Né? Fatiar a imputação é esvaziar a ideia defendida, do meu ponto de vista, aprovada pelo Ministério Público, de que havia um plano que se desenvolve em várias frentes, em momentos distintos. Né? Não se trata de analisar concretamente um caso isolado. Né? Primeiro, por exemplo, a absolução sobre associação é um assustador, porque isso vinha de um tempo, com uma estabilidade já, que todos nós no Brasil acompanhamos. Assim, é uma questão processual. Tem uma coerência no caminhar desses fatos, né? Como ele vai minando a justiça eleitoral, como isso, inclusive, chega... como funcionam as fake news nesses sistemas, né?
e como isso chega no dia da eleição e se fortalece no dia da eleição. Porque nós temos que pensar que no dia da eleição isso não terminou, e não terminou no dia da eleição, onde instituições foram utilizadas para impedir a normalidade, como também logo depois, né? E na própria diplomação, no fato de viajar, então, tudo algo absolutamente fora de contextos isolados, quer dizer, um contexto muito maior. Aí me parece que fazer uma análise jurídica desse voto, talvez dar atenção para quem não merece atenção. Acho que é assustador, é assustador para qualquer professor, sobretudo, ver aquilo colocado dessa forma. Mas me parece, depois eu quero voltar nisso, me parece que uma coisa assustadora é a falta de cuidado com os colegas. Porque esse voto que vem das 9 da manhã, 10 da noite, reforça, de certo modo, o risco de vida e o risco de patrimônio de colegas de trabalho. Quer dizer, era possível fazer isso, sim. Era possível se manifestar tecnicamente sobre isso, mas não dessa forma, porque da forma com que se colocou os eventos, me parece que reforça a vulnerabilidade pessoal e familiar de alguns ministros, sobretudo daqueles que seriamente levaram o processo adiante. Então, me parece que isso é algo que precisa ser levado em consideração. Normando, Zílio falou de um voto preguiçoso e cansativo, Maurício falou, quando eu fiz referência ao uso de Ferraioli e Zaffaroni, do uso, na verdade, no sentido de utilizar um princípio de autoridade, né, para sustentar uma tese que, na verdade, nunca foi a dele, né, nunca foi utilizada por ele. Queria que tu entrasse aí no debate problematizando essas entrelinhas do voto do Fux e o resultado final da votação. Por favor, Normando. Uma coisa que eu acho que merece destaque é que o voto é claramente alinhado ideologicamente. O Maurício destacou, eu vou talvez falar isso com mais ênfase, com alguns elementos dos autos. Mas me parece fundamental perceber que esse é um voto construído de trás para frente, né? Uma prática muito comum, né, na atuação das assessorias jurídicas corporativas em empresas e no mercado, que eu preciso de um parecer jurídico com este fim. E no caso de um voto, né, criminal, significa o seguinte: eu preciso absolver os 8. Construam a partir daí, meus assessores, a fundamentação necessária. Ainda que teratologicamente citando os meus opositores, né, teóricos no direito penal. Agora, duas coisas, dois indícios que para mim são muito significativos do alinhamento ideológico. Um está nos autos, que é a valoração, né, dos fatos, e outro não está. O que está nos autos, e aí me surpreendeu, eu no dia do julgamento ouvi talvez 2 horas, né, fragmentadas ao longo do dia, mas depois eu li o voto, né, e pulando as citações, o voto não é um Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, ele é no máximo um conto ficcional curtinho, porque o que engorda o voto são as inúmeras citações e, como o Maurício falou, a maioria é descabida. Mas, lendo o voto, né, eu esperava encontrar a desconsideração de provas, né, ou simplesmente a omissão de provas. Dos trechos que eu ouvi, por exemplo, eu fiquei com a impressão de que o voto não tratava, né, dos depoimentos do brigadeiro Batista Júnior e do general Gomes Freire, né, mas trata, estão lá. Essa desvalorização, ela tá. Eu separei 6 expressõezinhas do voto. Primeiro, né, que as manifestações do Bolsonaro eram mera resignação com o resultado eleitoral.
que eram manifestações críticas a agentes políticos do Estado. Bravatas. Era um desabafo irrefletido. Era uma irresignação pacífica, tão pacífica quanto hoje estão querendo comentar colunistas da Folha de São Paulo ontem e hoje, e desautorizados por uma matéria muito interessante do New York Times de hoje, sobre as falas do Charlie Kirk, assassinado no Utah. E uma pérola que é mera preparação ou instigação genérica a uma suposta violência ou grave ameaça futura. Né? Isso, para mim, significa o seguinte, né? Como é que eu coloco os fatos onde eu os quero colocar? Não aquilo que efetivamente eles representam e foi apurado, mas o que eu quero que eles representem. Eu quero que eles não signifiquem agressão à institucionalidade. E, o mais grave de tudo, no meu sentido, aquilo que não está nos autos. Em nenhum momento o Fux menciona que existia um plano para assassinar Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Não existe no voto dele a tentativa, o planejamento para o assassinato do presidente eleito e do vice-presidente eleito. Existe apenas 2 menções a um plano para assassinar Alexandre de Moraes, mencionado como um ministro da Casa no momento e outro nominalmente. Né? Isso, para mim, diz muito sobre o nosso juiz do guaxinim na cabeça. Maurício, tu... Marco, eu ouvindo o Normando e o Jackson, né? Eu acho que seria... Eu queria apontar esse recurso estilístico, né? Do excesso de doutrina. Acho que o Jackson e o Normando vão concordar comigo. Quando você, numa análise concreta, é preciso ir a tal nível de abstração, é porque os fatos são inconvenientes. Né? Então, como ele tinha que encontrar uma forma de promover uma absolvição que anunciasse um sentido legítimo de anistia, ou seja, que suportasse a horda bolsonarista, no sentido de que eles têm elementos concretos para ter como bandeira no pedido de anistia, ele precisa sair da concretude. E por que ele precisa sair da concretude? Porque é óbvio que a dinâmica de um golpe de Estado ela não obedece à imputação de crimes, como homicídio, como a extorsão mediante sequestro. Um golpe de Estado ele implica uma reunião de pessoas, mas existe uma enorme organicidade na distribuição de tarefas. Existe um grau de espontaneidade. Né? Por exemplo, se a gente lembra em 64, Olímpio Mourão não comunicou Lacerda de que iria colocar os blindados a caminho do Rio de Janeiro. Ele fez isso espontaneamente, mas porque havia um clima para golpe que foi construído pela omissão de alguns, pela ação de outros, pela mobilização da população civil, né, pelos votos de desconfiança do Congresso. Então, talvez o que falta, né, nessa renúncia, é isso que eu queria dizer, Normando, a renúncia à historicidade, que implica um voto com tal nível de abstração. E é lamentável que, quando o Brasil precisa se passar a limpo, um ministro que despreza a teoria garantista, dela se socorra para jogar no limbo da alienação um resultado de absolvição. Né? É triste porque corrompe a teoria garantista, mostrando que ela é uma espécie de salvo-conduto da excepcionalidade política. E a teoria garantista ela tem que servir a todos, e ela deveria ser matriz de um direito penal que se apresenta como contra-hegemônico, como oposição ao exercício da violência. E aqui ele acaba justificando uma violência institucional, remetendo a uma teoria que trata da proteção dos direitos fundamentais. Precisamente os direitos que seriam os primeiros a serem violados, tivéssemos nós sido vítimas de um golpe de Estado. Maurício, eu sei que você precisa se ausentar em breve, mas eu queria te fazer uma última pergunta e na sequência queria ouvir também o Jackson e Normando. Na minha opinião, e eu acho que vocês tendem a acompanhar essa ideia, o Brasil não se livrou nem do golpismo nem do fascismo. Né? Foi importante o julgamento, foi importante a condenação,
mas tanto o golpismo quanto o neofascismo se encontram, digamos, não na esquina, mas pelo menos algumas quadras de distância dos seus intentos, das suas intenções, né? Agora, eu queria te perguntar, Maurício, depois, Zílio e Normando, do ponto de vista jurídico, faltou alguma coisa? Vocês sentiram alguma falta no que diz respeito ao processo, julgamento e condenação, tanto da Camarilha, né, quanto da Raia Miúda, do 8 de janeiro? Alguma coisa poderia ter sido feito a mais no sentido de despotencializar o golpismo e o neofascismo no Brasil? Eu senti falta de entusiasmo do Ministério Público. Eu sei que o perfil do Procurador-Geral da República é mais reservado. Eu sei que ele é descrito como conservador. Mas eu imaginei que o Ministério Público estaria mais entusiasmado na acusação, que o Ministério Público lideraria a acusação. E se algumas vezes nós reclamamos do protagonismo do ministro Alexandre, foi por falta de empenho do Ministério Público de promover uma acusação com mais verve, né? Então, sim, eu acho que a leitura da acusação foi, sabe, embora correta do ponto de vista técnico, foi muito parcimoniosa, foi, sabe, assim, desentusiasmada. Eu queria que alguém fizesse um jacuzzi, né? Fizesse um libelo acusatório, mostrando como aquilo, punindo os generais, deveria servir de exemplo para uma página gloriosa na defesa da democracia. E é engraçado que o Ministério Público se entusiasmou tanto, né, para poder processar, julgar e buscar a condenação do ex-presidente, né, inclusive estabelecendo conluios ilícitos com o julgador, e onde ele deveria, digamos, sabe, mostrar a potência e enfim, o denodo na defesa da democracia. Acho que isso faltou, Marga. E não que faltou no julgamento, que faltou, evidentemente, no julgamento, na minha opinião. Né? Claro que eu sei que, veja, essa é meramente uma opinião que tem a ver com a forma pela qual esse procurador se expressa. Mas pensemos nos procuradores que foram omissos antes, né? Nos procuradores que não foram diligentes e que jogaram para o STF, de maneira um tanto, né, temerária, a responsabilidade por apurar os fatos, por ter a iniciativa, né, de resolver as questões de responsabilidade. Porque, vamos pensar, vamos ser honestos aqui, se o ministro Alexandre não tivesse capitaneado isso, teria o Ministério Público, pelo seu próprio ímpeto, mobilizado essa ação? Então, Marco, para não entrar em questões assim eminentemente teóricas, acho que seria necessário um pouco mais de elaboração, né? Seria um pouco, talvez faltou a conexão entre certos elementos que poderiam deixar melhor estruturada a imputação contra esse núcleo do golpismo, mas o que eu senti falta foi de uma presença mais enfática do Ministério Público. Eu queria ter visto um Ministério Público mais diligente, mais comprometido com a defesa da democracia. Zílio, você acompanha o raciocínio de Maurício? Eu acho que além disso, além dessa falta de verve do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, há algum outro elemento que poderia ir na despotencialização? Eu acho, claro, tem características pessoais do Procurador-Geral da República, da forma que faz parte, enfim, de um estilo que aparentemente para nós parece um pouco desmotivado, um pouco desanimado com aquele material. Mas, por outro lado, também a história recente do Ministério Público, humilhando pessoas, Ministério Público Federal, sobretudo, humilhando pessoas na televisão, colocando gráficos na televisão, fazendo de uma acusação um palco, era um outro extremo ruim, né? Que talvez a gente tenha que esquecer e nessas duas posições, obviamente que nós queríamos alguém que durante o julgamento, não fora dele, porque acho que fora ele se portou muito bem, né? Acho que é isso mesmo, teve uma investigação bem feita, o Ministério Público Federal fez um trabalho aí na denúncia que, do meu ponto de vista, tecnicamente
bem elaborado, amarrado nos fatos, que permitiu esse julgamento, né? E não utilizou disso de forma mediática. Acho que foi muito bem. Mas essa forma também se deve ao fato que também o Ministério Público Federal fez muito pouco em relação, durante a realização desses fatos, né? Especialmente em relação aos acampamentos, né? Eu nunca entendi como é possível aquilo se estender por tanto tempo, sem nenhuma consequência jurídica mais enérgica do Ministério Federal. A simpatia vem de lá, né? E as coisas foram tomando um caminho para chegar até aí. Mas, enfim, essas são visões também um pouco de quem está de fora, né? Da forma de trabalho. Mas eu fico feliz que o procurador, agora esse procurador, porque durante tudo que nós vimos na pandemia, a gente sabe qual foi o papel do Ministério Público Federal nisso, e mais, um pouco antes também. Fico feliz dele ter construído juridicamente uma peça de acusação que permitiu um debate sobre essas questões. Também senti um pouco de falta dele nessas questões da pena, né? E claro que aí questões dos juízes, mas, enfim, acho que a defesa nesse ponto tem que fazer a parte e defender posicionamentos sobre a pena. Claro, ele não faz isso nas alegações, não chega a traçar como deveria. Me parece que há um plano de pena que quem pede a acusação tem que apresentar, dizer o que deve ser valorado ou não. É claro que o juiz não é obrigado a seguir isso, mas há um norte. E esse norte colocado lá seria importante para moldar o debate, inclusive para a defesa se orientar sobre isso. A sexta-feira, portanto, que se referiu à pena, deixa muito a desejar nesse aspecto, porque a gente continua entendendo a pena como um espaço livre do debate, né? Mas a defesa participa do debate sobre a existência do delito. Durante o debate, ninguém estava falando sobre pena. E acho que deveria ser reaberto esse debate de maneira mais consistente na fixação da pena, porque a pena é o lugar que mais a gente tira de debate, porque é o lugar da discricionariedade, né? É um lugar onde ela vai se moldando, ela vai tomando forma através de argumentos, de reconhecimento ou não. Então, nesse ponto, eu achei que talvez o procurador pudesse ter participado melhor dos debates da pena, talvez até de maneira prévia, e a defesa também. Me parece que as intervenções são muito pequenas nesse ponto. Claro, vai deixar para depois, mas, enfim, é preciso debater, porque é uma possibilidade também de convencer quem está propondo essa pena de que está equivocado, né? Normando? Rapidamente, para poder liberar o Maurício, que tem compromisso natural, tem dois aspectos fáticos que me incomodam estarem fora da ação penal, né? Me incomodam não tecnicamente, me incomodam enquanto cidadão dessa ação penal, e me parece que de outras e de outros inquéritos. Aliás, os dois estão muito alinhados no tempo e fazem parte da narrativa golpista. É praticamente uma tentativa de sequestro do candidato eleito, né, no dia da diplomação, na noite do 12 de dezembro, porque é feita aquela ruaça toda em Brasília, com assalto à sede da Polícia Federal, e balbúrdia e incêndio de ônibus, e o Gabinete de Segurança Institucional oferece a Lula sair do hotel em que ele estava num helicóptero, e que o presidente eleito, felizmente, recusa a gentil oferta, né, do possível algoz. E outro é a derrubada, crime de sabotagem, das torres de transmissão
que não foi pouca, foram 16 torres sabotadas, integral ou parcialmente, em linhas importantes do Centro-Oeste, e que estão conectadas no tempo com esse movimento, né, golpista, e que me parece não estão sendo devidamente apuradas e deveriam ser conectadas na narrativa histórica, se não no objeto da ação, né, por não estabelecimento de relação de juízo e responsabilidade, mas pelo menos nas demais, e fazer parte da narrativa como o próprio ataque à sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro fez. Mas só essa pontuação muito breve. Maurício, antes de tu se despedir, uma pergunta que lógico que mereceria um grande desenvolvimento, mas uma resposta pontual. O projeto de anistia é inconstitucional? Olha, essa é uma discussão muito interessante. Do ponto de vista técnico, eu entendo que a imputação de organização armada para, digamos, subverter o Estado de Direito, ela poderia ter sido formulada de uma outra maneira para ter certeza disso. Mas, em princípio, né, à luz da ordem constitucional, à luz dos artigos que determinam o que caracteriza o crime imprescritível e suscetível de anistia, eu entendo que sim. Se nós somarmos a isso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que impede a anistia, que viola o princípio, junto, né, uma lógica muito próxima à lógica do indulto, né, uma anistia que é expressão de um casuísmo oportunista, isso também poderia, né, entrar no mesmo círculo de proibições. O que eu penso sobre a anistia, e eu digo isso porque, de fato, eu tenho que, né, lamentavelmente, abandonar a companhia dos meus colegas e de aprender com eles e debater, né, as ideias, pelo menos nessas instâncias que não são exatamente comuns no ambiente jurídico brasileiro, e, portanto, renovo aqui o agradecimento à participação e o privilégio, é que a anistia lá atrás era uma tentativa de recomposição do tecido social, né? Aqui a gente está falando de impunidade, é uma anistia que simplesmente expressa uma impunidade vulgar, né? Uma renúncia à preservação do Estado de Direito, e que não tem nenhuma perspectiva de acabar com a polarização. Pelo contrário, ela reforçaria essa polarização, que é, de maneira assim, quase vulgar, repetida, como um dos grandes problemas que atrasa o desenvolvimento no Brasil, que atrasa a realização de direitos humanos e sociais. Então, a anistia é aviltante do ponto de vista político, porque ela expressa, assim, o pântano do Congresso Nacional nos seus desideratos mais mesquinhos. E, do ponto de vista jurídico, ela tem mais do que um argumento que a obstaculiza. Claro que isso significa o Congresso, de novo, jogando para a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal o ônus de segurar a República no colo, apesar, né, do casuísmo de alguns de seus membros, como lamentavelmente nós vimos nessa divergência que pontuou o julgamento da última semana. Era isso, companheiros. Muito obrigado pelo privilégio da participação. Obrigado, Maurício. Da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, Maurício. Um grande abraço. Obrigado. Zílio, o projeto de anistia é inconstitucional? Eu acho que é inconstitucional. Eu acho que Você me permite pegar carona na provocação do Marco? Também para você estabelecer diferenças, não só com a anistia de 1979, mas com um desafio outro que está sendo confrontado o Supremo Tribunal Federal agora, que é a análise da constitucionalidade do indulto de Bolsonaro aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru, que vai a julgamento agora. Vamos lá. Eu acho que a situação atual não guarda uma relação com a questão histórica, no meu ponto de vista, porque porque eu entendo ao contrário do que defendeu o Supremo Tribunal Federal, entendo que ali nós tínhamos uma autoanistia, a mesma situação dos países do nosso entorno, em que as leis de ponto final
foram declaradas não recepcionadas pela ordem democrática. Então, aquele caso, de fato, representava um auto-perdão, de certo modo, ainda que possa ter feito para os outros também, e confrontava diretamente com aquilo que nós compreendemos desde os precedentes da Corte, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acho que a gente vai ter que voltar nisso no Brasil a discutir. Outra coisa é a questão do indulto, da clemência, enfim, né, que foi colocado pelo presidente da República sobre a atuação de policiais, né? E aí, especialmente do Carandiru, policiais, vamos lembrar, com penas altíssimas, né? com penas da ordem aí de 600 anos de prisão. E aquela decisão, me parece que era uma decisão que já permite ao tribunal controlar esse tipo de poder, porque o poder do presidente da República não é um poder ilimitado, ele é um ato discricionário, privativo do presidente da República, mas ele não pode ser desvirtuado, ou seja, essa discricionalidade no ponto, se há desvio, pode ser controlado, como já fez o presidente, já fez o tribunal várias vezes. Quer dizer, o que ele não pode é entrar na conveniência ou na oportunidade do presidente, mas ele pode controlar aquilo. E, portanto, a jurisprudência do tribunal é no sentido que não existe um poder ilimitado para a concessão desse indulto. Inclusive, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal, nas algumas ações diretas, analisou a inconstitucionalidade de indultos já, e essa é uma matéria que já tem precedente lá. Me parece, eu tenho o Supremo já anulou o decreto do ex-presidente no indulto individual do Daniel Silveira, né, que teria sido condenado a 8 anos e 9 meses. E o voto, e aí, por maioria, o voto da ministra Rosa Weber foi no sentido exatamente que eu falei, de que havia desvio de finalidade na concessão do benefício, apenas porque ele estava direcionando esse benefício para aliados políticos dele próprio, né? Então, esse desvio me parece que pode ser também um tema um tema possível para resolver aquela questão do Carandiru. Quer dizer, o Supremo já tinha suspendido, dado uma liminar, né, no momento da prática de um dispositivo do decreto presidencial 11.302 de 2022, que concedia todos os grandes de órgãos de segurança, que trata o artigo 144, que no exercício da função teriam praticado há mais de 30 anos um delito que à época não era hediondo, que depois foi considerado, né, que é de 90. Então, já tem aí uma análise, mais ou menos, prévia daquela liminar, e acho que essa matéria pode voltar. Outra coisa, que talvez seja importante, é essa tentativa, então, de estender também, de produzir
uma lei que pudesse contemplar esses atos. Me parece que o Supremo, já nesse julgamento, já deu a sinalização de que o Mauro Cid não ganhou perdão, tem toda uma forma de perdão, né? Não ganhou perdão, e quando fez isso, dizendo que não era caso de perdão, que ele tinha que ficar com aquela pena constante lá no acordo, né? Ele deixou claro que, nesse momento, que o perdão é incompatível com delitos dessa natureza. Quer dizer, perdão não pode ser aplicado, nenhuma espécie de perdão para pessoas condenadas por crimes contra a democracia. Isso me parece que é possível já ver pela jurisprudência e pelo que consta nos votos e na discussão lá na sexta-feira sobre a questão da pena. Então, não acho que isso... Espero que isso não chegue lá, né? Mas se chegar, me parece que o Supremo deve aplicar sua própria jurisprudência. Não é uma jurisprudência feita, né, para esse caso, senão aplicar a sua jurisprudência sobre indulto, que é uma jurisprudência que entende que o espaço é só de conveniência e oportunidade, mas tem que ser um ato fundamentado e não pode ser fundamentado num desvio, né, para beneficiar determinados interesses, né? E aí, claro, se aplicar a jurisprudência do Supremo, mesmo que passe eventual anistia, acho que o Supremo tende a derrubar esse tipo de decisão, ou antecipando o que ele já mostrou aí sobre a questão do perdão, né, na questão do Mauro Cid. Então, acho que deve ser esse cenário. Mas, claro, para isso é preciso a produção dessa legislação, submissão dela ao presidente da República, que, obviamente, vai vetar a derrubada desse veto e a nova busca de um controle de constitucionalidade pelo Supremo. E o bonito da democracia é justamente isso, essa possibilidade de controlar os exercícios de poderes, porque dentro de uma democracia não existe uma democracia sem uma corte constitucional que controle as leis, porque fazer lei basta a maioria, né? Fazer leis constitucionais depende de interpretação da própria Constituição, e é para isso que precisa ter um tribunal constitucional. Acho que a jurisprudência nesse ponto é boa, né? É importante, né? Normando, faltam 7 minutos para a gente terminar o programa de hoje. Você tem alguma pergunta, algum comentário? Uma pergunta para o professor Zílio, última, e algum comentário? Então, agora um pouco sobre significado histórico. O Marco já disse, respondendo, me parece, até a alguns meios da esquerda que vem dito, né, como derrota do fascismo, como uma virada de página, etc. e tal. E a gente sabe das limitações. O Bolsonaro pode, se tudo der certo, estar fora do jogo, mas isso está muito longe de significar que o bolsonarismo e o neofascismo brasileiro o estejam. E aí, em cima, né, dessa limitação, queria provocar o Zílio sobre uma expressão que nos faltou em 1979, na redemocratização em 1985, e que me parece que falta agora também. Mas, Jackson, é possível o Brasil construir, a partir dessa decisão do Supremo, uma justiça de transição? Eu acho que é possível. Eu acho que tu coloca, já esclarece o fato de que essa decisão é uma decisão para nós importante para a democracia brasileira, né? Porque o passado não fez isso e as coisas seguiram mal resolvidas, né? E o fato de a gente ter um funcionamento autoritário do sistema tribunal também se deve a esse esquecimento e essa falta de acerto com o passado que marca nós brasileiros. Agora, claro, isso não é uma vitória
que estabeleça uma estabilidade para a democracia brasileira, senão o contrário, né? O Zaffaroni sempre fala que dentro do Estado democrático de direito sempre há pulsões de Estado autoritário, de Estado de polícia. Ele quase sempre está encapsulado dentro, porque ele é contido, é como se ele estivesse em um quarto e esse quarto a gente não abre porque nós temos ferramentas para evitar que essa porta se abra, mas ele está na casa, está na porta. Não dá para tirar o Estado autoritário, o Estado de polícia, de dentro do Estado democrático de direito. Ele sobrevive, ele tem vazões, às vezes vem o cheiro por baixo da porta, né? Ele tenta sair, né? Algumas vezes ele sai, né? E aí a gente controla. Mas ele está aí, ele não sumiu, o Estado autoritário está, o Estado de polícia está, há forças que tentam fazer com que ele saia desse quarto, né? E essas forças vão seguir, porque não é um problema exclusivamente da democracia brasileira, é um problema da democracia praticamente de grande parte dela continental, né? A gente vê esses movimentos saindo por todos os cantos, porque é preciso, de certo modo, formar o indivíduo com suas subjetividades democráticas. E a gente tem um espaço, obviamente, que é formado por esse indivíduo idiota mesmo, esse indivíduo neoliberal, esse neo-sujeito, né, que é alguém que não consegue fazer uso da razão, muito menos da razão privada, quem dirá da razão pública. Então, esse sujeito vai estar aí, a gente precisa conviver com ele. Talvez a gente, nessa transição, pudesse fazer o que na Alemanha se faz com esses grupos extremistas da extrema-direita, neonazis, fazem na prisão, que são mais ou menos uns programas de desnazificação, né? De abandono desse tipo de ideologia e compreensão da liberdade. Isso é um processo urgente, né, para a gente se livrar dessa carga autoritária que constitui uma parte da sociedade, mas constitui sujeitos autoritários. Né? Sujeitos... Só uma parte rápida, Jackson. É curioso, aliás, não é por acaso, né? Em um trecho, sem fundamentação do voto do Fux, ele chega a mencionar a repressão às organizações extremistas do direito constitucional alemão, nossa velha conhecida, mas ele insinua que isto está sendo revisto. Eu acho ao contrário. Recentemente, na Alemanha, tem uma polêmica muito grande sobre uma mulher chamada Beate Schäfer, que é uma extremista de direita responsável pelo assassinato de 10 imigrantes, em que eles efetivamente matavam alguns turcos, um grego, e ela está próxima a sair em liberdade, está em perpétua, mas a perpétua na Alemanha não significa que se fica preso na perpétua, fica com vínculos com o sistema de justiça, mas está em liberdade. E para chegar na liberdade é preciso, entre outras coisas, se submeter a esse programa de abandono dessa ideologia, né? E o que as familiares dessas pessoas assassinadas defendem é que essa mulher efetivamente não mudou essa ideologia, ela continua pensando assim, mesmo dentro da prisão, ela continua com um radicalismo de extrema-direita, né? Com ódio a imigrante, com ódio a determinadas raças, ela segue nisso. Quer dizer, a Alemanha tem enfrentado e tem punido, né? Severamente. A gente, muita gente fala das penas de 27 anos, que a Alemanha tem punido duramente esse tipo de ato, né? E não é verdade que eles passam, obviamente, com problemas políticos também, mas nesse ponto não me parece que de lá se pode extrair alguma anistia a esse tipo de ato. Bom, o nosso tempo terminou.
Gostaria de agradecer ao professor Jackson Zílio, da Universidade Federal do Paraná e também da Pontifícia Universidade Católica do mesmo estado, do Paraná, membro do Ministério Público. Zílio, foi um prazer recebê-lo. Prazer é o meu. Digo mesmo. Um grande abraço. Abraço a todos. Eu gostaria de convidar a nossa audiência a acompanhar amanhã, às 15 horas, um Trilhas da Democracia com o professor de Sociologia, professor titular de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Ridente, que teve a oportunidade de entrevistar o sociólogo, ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, no ano de 2013, sobre os anos, a primeira metade dos anos 50, em que ele atuou muito próximo do então Partido Comunista do Brasil, PCB, e essa entrevista foi recém-publicada na revista de Sociologia da USP. Então, gostaria de convidá-las a acompanharem amanhã, às 15 horas, essa entrevista, que foi bastante interessante, sobre esse presidente da República que nós fizemos oposição. Nós dissemos isso na gravação, né, Normando? E temos saudades, né? Hoje a gente pode dizer isso. Eu era feliz e não sabia. Nos tempos em que os nossos adversários eram da estirpe de um Fernando Henrique Cardoso e do PSDB. Bons tempos aqueles, né? Quando comparados com hoje. O Trilhas fica por aqui. Boa noite de sábado à nossa audiência e um grande abraço. Um abraço, obrigado. Um abraço.